agora teremos uma visão geral sobre a placa de controle desse micro-ondas, que também recebe o nome de DPC, que é aquela placa que fica localizada atrás do painel de controle. O principal componente que tem nessa placa é um microcontrolador, que é aquele CI grande, e no caso desse micro-ondas ele é do tipo SMD. Aqui nós temos o display de cristal líquido, aqui os LEDs que acendem o display, o teclado de membrana, aqui nós temos a fonte de alimentação e para cá nós temos o acionamento dos relés. É claro que a gente vai detalhar melhor a placa, isso aí é para você ter uma primeira visão geral. Começando pela fonte de alimentação da placa de controle. Aqui nós temos o transformador trafinho, que recebe 110 volts aqui no primário e no secundário fornece uma tensão mais baixa para alimentar os circuitos do micro-ondas. Aqui no primário nós temos o varistor, que fica em paralelo para proteger o transformador do aumento da tensão da rede. Os dois varistores também são de proteção, que vão ligados ao terra. Aqui a ponte retificadora, o capacitor que filtra a tensão, resulta em torno de 18 volts, mas isso quando o forno está funcionando. Quando ele não está funcionando, quando ele está na condição de stand-by, só o painel aceso, aqui vai dar em torno de 23 volts. Essa tensão vai passar por esse transistor regulador, com um diodo Zener na base de 5,6 volts, de tal modo que no transistor vai entrar em torno de 23 volts e vai sair aqui 5 volts. Essa tensão de 5 volts vai ser utilizada mais para cá, para alimentar alguns pinos do CI micro. São vários pinos porque assim eles dividem a corrente e não corre o risco de superaquecer o CI. Ligado aqui no primário nós também temos a chave do relé que vai ligar e desligar a lâmpada, o motor do ventilador e o motor do prato. Aqui do secundário do transformador é recolhida uma amostra de tensão alternada que vai ser enviada ao micro, como vocês podem ver aqui, para que ele possa contar as horas. Então o clock que o relógio dele utiliza para contar as horas é obtido a partir de uma amostra de tensão alternada do próprio trafo. Aqui nós temos o steam sensor, o sensor de vapor, que vai fornecer uma tensão via dois amplificadores operacionais para esse pino do micro, para que ele possa desligar o forno no caso de excesso de vapor dentro da cavidade. Aqui no pino 7 do micro sai o sinal de controle de 220 Hz, que vai para a placa inverter, e aí o sinal retorna pelo outro fotoacoplador, 110 Hz, e vai entrar no pino 46 do micro. Se der algum problema nesse caminho aqui, que sai do pino 7, 46 do microcontrolador, o forno vai ficar ligado, a placa só vai ficar ligada por 3 segundos. Às vezes acontece desse capacitorzinho que está aqui, na linha dos 110 Hz, entrar em curto, mata o sinal de 110 Hz, ele não volta para o CI e o CI desliga a placa em 3 segundos. E aqui nós temos uma das microchaves lá da porta, que é a microchave secundária. Essa microchave não deixa com que o forno funcione com a porta aberta. Observe que aqui nós temos um termistor que é utilizado em alguns modelos de micro-ondas inverters, não em todos. O termistor é um resistor que pode aumentar ou diminuir a resistência de acordo com a temperatura. Ele vai ligado num dos pinos do micro e ele faz contato com a carcaça do forno. De tal modo que quando ele esquenta demais, ou seja, quando a carcaça do forno está muito quente por um motivo qualquer, ele informa esse aumento de temperatura ao micro e assim o micro pode desligar a placa inverter. Vamos agora falar sobre as saídas do microcontrolador, que são aqueles pinos que controlam as funções do micro-ondas. Nós temos aqui no pino 42 o controle desse transistor aqui que vai ligar e desligar o relé do grill, do dourador. Nesse pino 41 sai a tensão que vai controlar o transistor do relé que acende a lâmpada. Aqui sai o sinal de alta frequência que passa por esse transistor e vai acionar o buzzer, que é aquele alto-falante que faz pi quando termina o preparo. Aqui no pino 39 sai o controle para esse transistor aqui que vai ligar e desligar o relé da placa inverter. Na verdade, no acionamento do relé do inverter, nós temos 3 transistores, esses dois e mais esse daqui. Então, como eu falei para vocês, esses transistores são os acionadores das funções do forno, controlados pelo micro. E aqui em cima nós temos os detalhes. Aqui o relé do inverter, da placa inverter, que leva os 110 volts para a placa inverter.
Aqui o buzzer, o alto-falante que emite um sinal de 2 kHz, o apito, na verdade. Aqui o relé que aciona a lâmpada e os motores. Aqui o relé que aciona a resistência douradora, quando você usa a função grill. Aqui do lado direito nós temos a membrana, que vai ligada num conector de 9 pinos. Aqui o cristal de clock do micro, que é de 8 MHz, a partir dessa frequência que o micro vai controlar todas as funções. Aqui o display de cristal líquido com vários pinos ligados no micro. Aqui nós temos os transistores que acionam os LEDs que fazem o papel de backlight, que ficam atrás do display, porque o display de cristal líquido, como vocês sabem, não é visível. Para que ele se torne visível é necessário uma iluminação, e são esses LEDs que proporcionam essa iluminação. Aqui nós temos vários jumpers que são ligados ou desligados de acordo com o modelo da placa e se o forno é 110 ou 220 volts.